Olá, bom dia a todos. Meu nome é Charles, eu sou R1 do App Vida. Vou começar a apresentação aqui do artigo falando sobre escalas visuais na classificação de demência. No artigo ele introduz falando da prevalência dos quadros de demência. Eles vão principalmente devido ao aumento da expectativa de vida das pessoas, principalmente nos países desenvolvidos. Em muitos países já se utiliza critérios de rastreio para os quadros de demência. Já só colocar no screen de diagnóstico. Elas, o Alzheimer é a causa mais comum de demência. Ela representa de 60% a 70% dos quadros de demência diagnosticados. A principal causa seria a eliminação reduzida da proteína beta-amiloide. Coloquei um esquema mais à frente que vai mostrar melhor também. E também a proteína tal, causando uma ação e uma destruição das estruturas do celular. Nesse esquema a gente consegue ver como isso acontece. E essas substâncias elas levam a uma atrofia cerebral. Geralmente começa nos lobos temporais médios. O professor está falhando aí teu áudio. Vai conseguir me ouvir melhor? Alô? Então, como eu estava dizendo, a prevalência dos quadros de demência, o mais comum é o Alzheimer, ele representa de 60% a 70% dos quadros de demência, seguido das demências vasculares, que representam 30%, demência por corpos de Levy 4,2%, e a demência frontotemporal com 2% dos casos. Ele sugere que a gente utilize uma sequência da ressonância, que a gente deve utilizar em 3D, em T1, vai para fazer uma avaliação das mudanças estruturais, depois utilizar uma recuperação de inversão atenuada por fluidos ponderados, utilizar uma sequência turbo-spin eco ponderada em T2, vai servir para a detecção de outras alterações patológicas, principalmente a alteração da matéria branca. E também utilizar uma sequência para avaliação de microhemorragias, que pode auxiliar no diagnóstico de doenças de pequenos vasos, pode ser utilizada preferencialmente a sequência ponderada de suscetibilidade, que é a SWI. A gente vai fazer uma avaliação na tomografia quanto na ressonância da largura dos verificar o grau de atrofia do lobo temporal médio, a alteração das substâncias brancas, a ocorrência de infartos, efeitos de morte que possam acontecer, e fazer uma comparação com exames anteriores para a gente ver a modificação que ocorre durante o tempo. A comparação ela vai ser muito importante para a gente fazer a suspeita da demência neurodegenerativa. O laudo deve constar nas classificações que eles o MTA, que é a escala de fazer uma avaliação na atrofia do lobo temporal médio, a GCA, que vai fazer o estágio da atrofia global, a WMH, que é a escala de Fazakas, vai fazer uma avaliação na hipertensidade. Essas três escalas que eu acabei de citar, além da classificação dela, também é sugerido que a gente coloque a explicação de por que elas estão alteradas. Aí também, como eu havia dito, a gente vai fazer a avaliação do tamanho e posição dos infartos, ver outras alterações, como tumores, hidrocefalia de pressão normal, hematomas subdurais, e, como eu falei, a comparação com os exames anteriores. Eu vou iniciar aqui a gente falando da primeira escala que ele sugere, que é a MTA. Essa escala ela foi proposta em 1992. Inicialmente, ela foi proposta apenas para ressonância. Só que com o avanço da tomografia e da tomografia de alta qualidade, a gente já pode expandir essa escala para tomografia.
É uma escala de 5 pontos, ela tem uma variação de 0 a 4. Ela deve ser feita principalmente em T1 com corte coronal, onde as classificações M0 e M1 vão ser consideradas normais, e de 2 a 4 a gente vai ter um grau crescente de atrofias. Eu coloquei aqui só uma parte breve de anatomia, só para a gente poder entender melhor como é que vai funcionar essa classificação. Então, nessa imagem, no A, a gente tem o corno temporal, no B, a fissura coróide e no C, o hipocampo. Essas são as três substâncias, três partes da anatomia que a gente vai avaliar nessa escala. Então, coloquei aqui um quadro que a gente vai ter a classificação de 0 a 4, avaliando cada uma dessas partes anatômicas. Então, no MTA0, a gente vai ter todas as três estruturas normais. No MTA1, a gente vai ter um aumento da fissura coróide, onde o corno temporal e o volume do hipocampo eles estão normais. No MT2, a gente vai ter um leve aumento da fissura coróide, assim como o corno temporal ele vai iniciar um aumento também. E esses dois aumentando, a gente vai ter uma redução do volume hipocampal. O MT2, ele é normal para pacientes acima de 70 anos, ele já é considerado normal. O MT3, a gente também vai ter um aumento da fissura coróide, um aumento do corno temporal, uma redução do volume hipocampal. Ela é considerada normal para pacientes acima de 80 anos. E o MT4, a gente vai ter um aumento ainda mais importante da fissura coróide, do corno temporal e uma redução importante também do volume hipocampal. E o MT4 ela é sempre considerado patológico, não existe idade para que ela aconteça. Eu vou colocar de um por um esquemas de imagem para a gente ter uma noção. Então, aqui a gente tem a imagem à esquerda, uma ressonância, onde ela está MTA 0 dos dois lados. A gente pode fazer uma classificação de lado direito, lado esquerdo também, MTA 0 de um lado, MTA 1 de um lado, mas esse caso é 0 dos dois. E do lado direito, a gente tem uma tomografia também com MTA 0. Aqui a gente já tem uma alteração com um leve aumento da fissura coróide, dá para ver, não sei se o mouse está apontando, mas dá para ver nessa estrutura, um aumento discreto, e o corno temporal e o volume hipocampal, eles estão normais. Então, a gente tem uma ressonância à esquerda e uma tomografia à direita. O MTA2, como eu falei, ele é normal a partir de 70 anos, mas abaixo de 70 anos a gente tem que fazer essa classificação e distinção. Aí já tem um aumento mais importante da fissura coróide, já tem um leve aumento do corno temporal e já tem uma redução do volume hipocampal. No MT3 tem uma imagem de ressonância, a gente também tem um aumento da fissura coróide, do corno temporal e uma redução do volume hipocampal. E no MT4 é o que fica mais evidente, que é, nesse caso, nessa imagem também é uma ressonância, a gente tem um lado direito com uma atrofia maior do que o lado esquerdo, só que nos dois casos ele está classificado como MT4, MTA4. Eu vou falar agora da escala GCA, que é a escala de atrofia cortical global. É uma escala que foi desenvolvida em 1996. Inicialmente, ela foi utilizada para demência pós-AVC. Posteriormente, ela foi modificada para uma avaliação mais rápida em quadros de demência e está sendo utilizada para quadros de demência no geral. Ela vai mostrar um grau de atrofia lobar e regional. Deve ser considerado no laudo essas alterações e deve ser comentado. Uma vez que a forma mais atípica de doença de Alzheimer são reconhecidas com atrofia frontal e posterior. E deve ser usado o modo T1 da ressonância ponderado, ou então o FLAIR. No caso, se a gente utilizar o T2, ela vai superestimar o grau de atrofia, então ele deve ser evitado. A escala ela é dividida em 4 pontos, com a classificação GCA de 0 até 3. Eu coloquei um esquema aqui que vai mostrar melhor essa avaliação dos sulcos. Então, do GCA 0 até o 3, onde a gente vai ter uns sulcos normais até uma atrofia mais severa. E no artigo ele também coloca essas imagens. Nesse caso, a gente tem uma ressonância na primeira imagem, na segunda uma tomografia, os dois com GCA 0. Nessa imagem, a gente já tem um leve alargamento dos sulcos, tanto na ressonância quanto na tomografia, classificado como GCA1. Nessa imagem, já tem uma perda volumétrica dos giros,
tanto na ressonância à esquerda como na tomografia à direita, também com GCA2. E nessa última imagem, é o único caso que ele coloca de GCA3, em que a gente, na verdade, tem 3 classificações nessa imagem. A gente tem no lobo temporal esquerdo a classificação GCA3, mas no lado direito ela vai entrar com uma classificação 1, GCA1, nessa região. E também no cerebelo a gente vai entrar com a classificação de GCA2. Então, essas mudanças, a gente vê que o paciente ele não vai ter sempre o mesmo padrão, não vai ser sempre GCA3. E a gente tem que descrever cada uma dessas alterações no laudo, tanto para acompanhamento como para o especialista entender o que é que está acontecendo também. A gente vai falar agora da escala de Fasecas. Ela foi desenvolvida em 1987. Ela vai ser utilizada para avaliação nas imagens em T2 ou T2 FLAIR. E a escala ela tem 4 pontos, de 0 até 3. O grau 0 é considerado normal. O grau 1 a gente vai ter várias alterações de substância branca pontilhada. É normal em pacientes acima de 65 anos. No grau 2 a gente vai ter uma confluência desses pontos, desses pontilhados brancos. Desculpa, a gente vai ter uma confluência incipiente ou os pontos de alteração pontilhados. Ele vai ser normal em pacientes acima de 70 anos. E no grau 3 a gente vai ter uma confluência das substâncias brancas, e ela sempre é considerada patológico. Então aqui a gente vai ter o grau 0, não tem nenhuma mostra de pontilhado branco. No grau 1, a gente já vai ter visivelmente essas substâncias mais brancas pontilhadas. No grau 2, vai ter uma confluência incipiente, na parte mais inferior da imagem. E no grau 3, a gente já vai ter uma confluência bem importante, já é bem mais visível do que nos Excelente, Charles. Muito Oi. bom. Bota só naquele slidezinho lá que antes de você mostrar as imagens, Certo. que tenha a idade. Só para comentar uma coisa. Isso, pessoal. Tem que ver, ele está dando aqui, ó, abaixo, com 1 acima de 65 anos. Quando a gente vê esses focos também, viu, professor Charles? Paciente jovem, você não vai chamar isso de microneuropatia, né? Provavelmente é gliose relacionado com alguma outra coisa. Paciente jovem, 30, 40 anos, você vê também, né? Até 65 anos, aí, ó, o grau 1, né? É considerado comum, né? E o grau 2, o grau 1 é considerado comum, né? Pacientes até acima de 65 anos. E o grau 2 é considerado normal acima de 70, né? O grau 3 sempre é patológico. No Isso é importante. Algo importante, que acima de 65 é considerado comum, mas ele coloca que mesmo sendo o grau 2 normal, a partir de 70 anos, ele não é tão comum, mas deve ser considerado como normal. Por isso que eu coloquei essa diferença, eu não coloquei normal, comum nos dois. Ele é comum para um a partir de 65 anos, mas ele é normal a partir de 70, mas não é comum. Entendi. Show de bola. Obrigado. Então, aqui é a imagem do grau 3, que eu já tinha mostrado para vocês. Ele coloca aqui também a avaliação de imagens estendidas, coloca principalmente a atrofia posterior, que é a escala de Koedman, que é de 2011. Ele cita essa escala, ele não coloca nenhuma imagem. Ele pede para fazer uma avaliação em 3 planos, que é o axial, o sagital e o coronal, e vai ter classificação de 4 pontos, que é de grau 1 até o grau 3. O grau 1 sem atrofia, grau 0 sem atrofia, o grau 1 com atrofia mínima, o grau 2 com atrofia moderada e o grau 3 com atrofia grave. Eu coloquei uma imagem, essa imagem não é do artigo, então a gente tem nas 3 imagens de cima uma classificação com grau 0, então a gente tem, vocês podem ver aqui o PCS, ele significa o sulco singular posterior, o POS, apontado aqui pela seta também, o sulco parietal occipital, o PRE, o pré-cúneus, e o lobo parietal, que é o PAR. Então, a gente tem essa classificação
Na parte de baixo, a gente já tem um grau mínimo de atrofia que pode ser visto nas 3 imagens. A classificação com o grau 2 e o grau 3, com a atrofia moderada, e na parte inferior com o grau 3 com atrofia mais grave. Então, é uma sugestão também que seja utilizada essas imagens. Como eu falei, o artigo ele não colocou, então eu peguei essas imagens de um outro artigo. Coloca para a gente fazer um critério de doenças de pequenos vasos, o critério de Strive, que foi um critério estabelecido em 2013, e ele tem 3 características principais de avaliação. Ele recomenda colocar a localização desses microsangramentos. Também pede para fazer parálise posterior cortical. Ele coloca como isso, colocando implica em uma hipointensidade linear firiforme, que foram sugeridos como marcadores sensíveis para angiopatia amiloide cerebral. E também coloca as lacunas de pequeno infarto e subcortical posterior. Ele coloca que todas essas avaliações devem ser muito importantes para a gente descrever no laudo. Então, ele conclui que essas imagens vão ajudar o neurologista a triar um quadro de demência para o paciente, como eu falei, o mais comum é a doença de Alzheimer, mas a gente tem nas outras também. E essas alterações específicas vão ser mais fáceis do especialista dar um diagnóstico para o paciente mais certo. Ele também coloca que a atrofia do lobo temporal médio também deve ser descrita, que pode apoiar uma suspeita clínica da doença de Alzheimer, principalmente quando a gente tem quadros de Alzheimer mais precoce. E também não afasta a possibilidade de outras demências, como eu falei mais cedo dos corpos de Levy e da demência frontotemporal. Excelente. Excelente, Thiago. Muito bom. O que esse artigo não abordou foi a escala de Érica, né, que é uma escala 9 de 2018. O artigo ele não fala sobre ela. Se eu não me engano, ele é de 2016. Que é a atrofia do córtex entorrinal, né, que hoje é considerado, tanto nos exames morfológicos como de quantificação automatizada, a área que atrofia primeiro nesse Alzheimer. Mas está muito bom, foi muito boa a revisão, com a sugestão do Leonardo Furtado, né? Esse artigo. Porque como ele tem muitas escalas, senão a gente ia acabar se perdendo. Foi ótimo. E, assim, hoje os neurologistas aqui em Fortaleza, né, eles pedem os áudios de ressonância pedindo essas classificações, FASECAS, ACG, COEDA, MTA, certo? Uhum. Então, para os estudos com demência, indicação de declínio cognitivo, é imperioso a gente utilizar essas classificações, tá certo? Eles são novos, com o tempo vão acostumando. Não precisa laudar tudo isso em todos os crânios, né? Nos pacientes com um estudo de declínio cognitivo, leve, moderado, tá? Sim. E já tem um quadro prévio, né? Sugestivo. Na investigação, né? Você não vai usar essa classificação na emergência. Paciente com cefaleia, não. Você vai utilizar essas classificações na avaliação do estudo declínio cognitivo. Sempre bom esse tema de demência, que é muito comum. Muito comum essa situação, principalmente com o envelhecimento, né, da nossa população. Né? Hoje a faixa etária, a média de vida brasileira é 74 anos, né? A média de vida. Né? Tá bom? Obrigado aí, viu? Agradeço. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro, deve. Professor, em relação ao uso da escala, o senhor falou que assim, o paciente tem uma história de declínio cognitivo, né? E aí você aplica, tranquilo. Agora, assim, se o paciente vier para fazer uma ressonância ou tomografia por outro motivo, e na imagem você vê uma alteração considerável, né, dentro dessas escalas de atrofia, você cita isso no laudo? Mesmo que
a queixa, a história clínica e o motivo do exame Sim, seja outro? eu acho que vale a pena, tá? Certo, Acho que vale a pena. Acho que vale a pena. tranquilo. Vocês Só essa. podem começar Uhum. a exercitar nos pacientes eletivos, mas depois, né? Depois isso aí é automático em todas as avaliações. Mas coloquem na cabeça o seguinte: eu tenho a obrigação de usar isso aí quando é avaliação por imagem, TC e ressonância, principalmente ressonância nos pacientes com suspeita de declínio cognitivo, Certo, suspeita de demência. certo. Mas num eventual outro pedido de exame e que você acha que aquilo ali está desproporcional para a idade, né? Uhum. Vai até lhe ajudar, né? Dizer assim, não, esse cara deve ter um diagnóstico de demência, está tendo uma intercorrência, Uhum. uma cefaleia ou um trauma, entendeu? Uhum. Tranquilo. Certo? Tranquilo, professor. Só isso É mesmo. adequado você usar nos exames eletivos com pesquisa. Mas se Sei. acontecer o contrário, o cara fez um TCE, fez, né? E você acha que vale a pena comentar, não tem problema, né? Uhum. Tá bom? E aí vai Tranquilo. depender também da dinâmica, de quanto da volumetria de exames que você está dando na emergência, tá entendendo? Entendo. É muito exame, você apertado ali, você não tem a obrigação na emergência de Uhum. escrever, tá bom? Certo. Tranquilo. Beleza? Valeu, professor. Valeu, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez. E até semana que vem. Boa semana a todos. Obrigado, professor. Valeu. Parabéns, viu, Charles? Foi muito bom. Obrigado.